Alô amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo mais Ceará para vocês. Neste vídeo vou falar sobre a melhora no desempenho do Ceará que se deve não apenas ao novo técnico Wagner Mancini, mas também a dois jogadores que estavam esquecendo o seu futebol e passam a ser protagonistas de novo. O atacante Eric e o meio-campista Guilherme Castilho. Com o crescimento do futebol desses dois jogadores, o Ceará também cresce na competição. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Ceará. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada sobre o Ceará. Pois a melhora do Ceará se deve não apenas ao novo técnico Wagner Mancini, que deu uma outra cara, mas também a melhora de dois jogadores fundamentais do time, que são Eric e Guilherme Castilho. Aliás, falando em Guilherme Castilho, Guto Ferreira simplesmente deixou a maior contratação da história do Ceará de lado. Eu não sei por que cargas d'água, porque lesionado ele não estava. Então foi por opção técnica. E essa foi uma das maiores falhas, no meu modo de ver, de Guto Ferreira. Pois a volta do protagonista do Ceará, Eric, é um trunfo aí do Ceará aí pelo acesso na briga pelo acesso da Série A do Campeonato Brasileiro, né? A volta da grande fase do Eric, que no início da temporada foi, sem dúvida nenhuma, o grande nome do Ceará. E agora volta a ser também protagonista no Ceará. Só para ter uma ideia, o Eric nos últimos 3 jogos, ele participou de 2 gols e de 3 assistências. 5 participações decisivas nos gols do Ceará nos últimos 3 jogos. De anti-herói, retoma o protagonismo num momento decisivo do Ceará. Ele estava sendo criticado, estava sendo vaiado, né? Tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, dizia que ele estava tirando o pé para não se machucar e coisa e tal, mas a verdade é que ele estava se focando nos treinamentos no CT de Porangabuçu. Ele estava focado, ele estava treinando, ele estava tentando o melhor, só que não estava rolando. Talvez pelo posicionamento, talvez também pelo jeito dos dois treinadores. Tudo tem um jeito, e o Mancini colocou ele numa posição em que ele se sente mais à vontade e disse para ele: faz o que tu sabe fazer. 46 jogos, ele tem 17 gols e 14 assistências. E nos últimos 3 jogos, empate contra Tombense em 2-2, ele tem um gol e mais uma assistência. E na vitória sobre o Criciúma por 1-0, ele tem uma assistência. E na vitória sobre o Londrina por 3-1, ele tem um gol e uma assistência. Esse é Eric, porque a atual temporada dele é, sem dúvida nenhuma, a melhor da carreira do jogador. Conforme eu falei, o Eric teve críticas, teve cobranças em cima dele, né? Quando o time estava oscilando, principalmente com o Guto Ferreira, mas também com o Barroca. Eric foi questionado, foi vaiado no Castelão com pré-contrato com o São Paulo para 2024. Essa era uma das situações que o torcedor mais pegava no pé do jogador. E no pior momento, Eric, jogador aí de 25 anos, estava focado e estava trabalhando com afinco em Porangabuçu. Com a chegada de Mancini, né, uma nova formação, jogando mais pela esquerda, foram essenciais para o crescimento do jogador. E uma grande notícia, faltando aí apenas 11 jogos para o término desta temporada. E após a pausa data FIFA, ele vai ter mais um jogador que vai contribuir para o setor ofensivo do Ceará, que é o retorno de Saulo Mineiro, que já está liberado aí pelo departamento médico, já está aí pronto para
estar à disposição do técnico Wagner Mancini. E aí o ataque pode ser Barleta, Eric e Saulo Mineiro. Fica um ataque forte, hein? Fica um ataque realmente forte e o Mancini continua procurando aí o time ideal. Olha só, atletas do Ceará com mais participações em gols. Confere aí. Em quinto lugar, David Ricardo, 4 participações, 3 gols e 1 assistência. Quarto lugar, Jean Carlos, 10 participações, 6 gols e 4 assistências. Terceiro, Janderson, 11 participações, 5 gols e 6 assistências. Segundo, Guilherme Castilho com 12, 11 gols e 6 assistências. E em primeiro, o Eric, 31 participações. Disparado, o Eric está em primeiro, né? 17 gols e mais 14 assistências. Portanto, os 2 primeiros são os protagonistas agora no time de Wagner Mancini, que é o Guilherme Castilho e o Eric. Falando em Guilherme Castilho, outro que recupera o protagonismo, né? Com Guto, foi titular em 2 dos últimos 10 jogos. Em 10 jogos, o Guto utilizou ele apenas 2 vezes. E com o Mancini, ele é titular nos 2 jogos que o Mancini comandou. Então, 2 jogos, 2 participações como titular de Guilherme Castilho. E com o Mancini, o Guilherme Castilho recuperou o espaço, participa mais do jogo e o Mancini que promoveu ele para o futebol profissional. Isso aconteceu em 2019, quando os dois estavam no Atlético Mineiro. Castilho, que é a contratação mais cara do futebol da história do Ceará, vive um bom momento aí com o Wagner Mancini. E com o Guto, pouco foi usado no time do Ceará. E foi por decisão meramente uma opção técnica. Com o Guto jogava mais avançado pelo lado esquerdo. Contra o Juventude, por exemplo, ele teve 19 passes certos. E com o Mancini, joga como segundo volante, deu toques pelo lado esquerdo e também na faixa central. Contra o Criciúma, por exemplo, ele teve 25 passes corretos, liderando a estatística aí dos jogadores do Ceará. Próximo jogo, 18 de setembro, a segunda-feira da outra semana, não amanhã, na outra semana ainda, disputa direta aí contra o Novo Horizontino. É jogo direto, jogo de 6 pontos contra o Novo Horizontino e vai ser fora de casa, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o mais conhecido como Jorjão, né? 21 horas é a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Ceará vai precisar demais, tanto do Eric quanto do Guilherme Castilho, para superar aí o Novo Horizontino nesta partida importantíssima para o Ceará na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor do Ceará, o que você acha? Guto Ferreira errou em não colocar o Guilherme Castilho ou merecidamente ele estava fora dos planos de Guto? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E agora com o Eric, com o Guilherme Castilho, com o Barleta e também com o Saulo Mineiro, o Ceará tem tudo para crescer ainda mais na Série B do Campeonato Brasileiro, na busca desesperada aí pelo acesso ao elite do futebol brasileiro. Vai conseguir? Você acredita? Deixe nos comentários também que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.